Meus prezados irmãos em Jesus e Maria, paz e alegria para você, muitas bênçãos nessa semana que começa. Eu gostaria hoje de refletir com vocês sobre uma situação de caráter psicológico, mas que mexe muito com a personalidade de muita gente, que é a sofomania e que pode se transformar em um pecado. O que é a sofomania? É aquela ideia de que nós estamos certos e somente nós. Que não há uma outra versão de um acontecimento, de uma história, de uma informação. Que não há um outro jeito de pensar uma determinada situação. Ninguém pode nos questionar, ninguém pode nos desafiar, ninguém pode discordar de nós, ninguém pode ir contra a nossa opinião. Então a sofomania, ela é e acaba sendo um distúrbio de caráter psicológico, mas também se transforma num pecado que atrapalha a vida conjugal, a vida familiar, as amizades, o relacionamento amoroso e, mais do que isso, atrapalha a vida eclesial, a vida em comunidade, sobretudo, a vida pastoral, a vida em congregações, a vida em seminários, porque a pessoa estabelecida na verdade sobre si mesmo, de seus conceitos, não admite que outros pensem de modo diferente. Não admite que outros lhe questionem. Ela está sempre com a razão. Ela está sempre certa. Ninguém pode discordar do que pensa. Está sempre certo em tudo, não é? Porque o mais brilhante do ser humano, se não passar pelo conceito de uma pessoa que sofre de sofomania, vai verdadeiramente sofrer bastante. Na verdade, é uma afetação do eu. A pessoa que sempre quer ter razão em todas as coisas, na verdade, ela é uma pessoa insegura. Então, ela teme que a sua opinião não prevaleça. Ela teme que o seu conceito venha abaixo. Ela tem medo que o argumento dos outros vença o seu. A humildade é inimiga, verdadeiramente, da sofomania. E a sofomania é inimiga, por sua vez, da humildade. Porque aqui vem enrustido um grande orgulho, uma grande insensatez, uma grande preponderância do eu. E a pessoa que sofre ou pratica a sofomania não admite que os outros pensem diferente. Quando alguém tem pensamento análogo, tudo bem. Mas quando alguém tem pensamento contraditório ou contrário, então a pessoa se arma contra o outro. Assim com relação à religião, assim com relação a times de futebol, a tipo de esporte, assim com determinado gosto e preferência da pessoa com cabelos, com roupas, com cores, designers. Assim, a opinião sobre política, nós temos visto isto no Brasil muito frequentemente, né? Alguém que pensa politicamente o contrário que eu penso se torna meu inimigo e passível de violência verbal e até de violência física. Então, o nome disso é sofomania. Nós devemos pensar que o cristão é chamado ao diálogo. Nós devemos pensar que o cristão é chamado ao ouvir, à grande cooperação dialogal, à grande capacidade de aceitar o diferente. O cristão convicto e teologicamente orientado sabe que, mesmo com a excelência do Evangelho, mesmo com a excelência da pregação teocêntrica, ele é chamado por razões filosofais e sociais e com realidades humanas a ouvir o que outras religiões pensam sobre Deus, a escutar os parâmetros religiosos de outros povos, não só religiosos, mas culturais, e assim se livrar do pecado, não é? Que é a sofomania. E livrar do pecado de querer ter razão sempre em tudo, em absoluta posição de defesa contra o outro, as instituições, as situações,
e se tornar assim uma pessoa inadequada socialmente. Algumas vezes nós vemos pessoas que foram abandonadas, que foram rejeitadas por outros. E a gente não para pensar que talvez essa pessoa fosse alguém que sempre queria estar certo, sempre queria estar certa. E sufocou profundamente o outro. E tirou a liberdade do outro ao ponto de acontecer ali uma verdadeira tirania do eu, uma dominação emocional, afetiva, negativa, cruel, que tirou a liberdade de expressão do outro. Então o outro vai embora. A gente fala isso em psicologia, que você não estava mais na cadeia de importância daquela pessoa. Não estando na cadeia de importância daquela pessoa, viver com você era um suplício. Ter a sua companhia era algo muito desesperador. Dormir e acordar ao seu lado era uma espécie, não é? Digamos assim, de prisão para o outro. Quando você praticou, não é? Essa questão da sofomania, de ter razão em tudo, você saiu da cadeia de importância do outro. Então você, suas cores, seus valores, sua aparência, seu aniversário, não tinham mais importância para esta pessoa. E é por isso que ela não suporta sequer ouvir seu nome. Ela não suporta saber que você está num evento. Ela foge daquele evento. Porque você estressou de tal modo, nós estressamos de tal modo as pessoas querendo ter razão em tudo e sempre, que o outro nos evita como uma coisa ruim, como uma coisa maligna. Hoje se fala tanto em exorcismo, está na moda, né? Tudo é passível de exorcismo. Mas eu diria que nós devíamos exorcizar de nós esta sofomania. Tirar de nós esse comportamento de querer ter razão em tudo. Da nossa ideia ser a única que deve prevalecer. Deveríamos exorcizar essa mania de, se alguém não pensa como eu, está fora do meu alcance afetivo, emocional, da minha amizade. Porque no mundo em guerra, numa sociedade pluralista, multidividida, a pessoa que quer ter razão em tudo, ela cria para si um grande obstáculo de convivência social. Eu devo conviver com as realidades diversas das minhas. Eu devo conviver com o diferente, eu devo conviver com as opiniões. Eu já falei aqui no outro dia, na nossa reflexão, eu discordo da opinião, da ideia do outro, não do outro. Às vezes fazemos tudo junto, discordamos da ideia e do outro, rompemos, bloqueamos no celular, não queremos mais ver no grupo, porque a gente, não é, deveria discordar da ideia, da opinião e não do outro, da pessoa como um todo. A gente discorda da ideia, do pensamento e do todo, do outro, e nos tornamos inimigos. Como eu trabalho atendendo pessoas, eu escuto muito isso. Porque fulano agora é de tal religião, porque fulano agora torce tal time, porque fulano agora apoia tal presidenciável, tal elegível. E aí você esqueceu de tudo que aquela pessoa foi na sua vida. E você fica agora com a opinião que é uma coisa passageira, é uma coisa que pode mudar. Nós mudamos de ideia, nós mudamos de pensamento. Um exemplo, você não reza mais como rezava quando era criança. Você não se comporta mais hoje como quando era criança. A vida social exige comportamento, não é? Que tenha a ver com a idade que você tem, com a postura social que você tem, com a profissão que você abraçou. Nos escandalizamos quando aparecem essas coisas nefastas com sacerdotes, bispos, advogados, juízes, médicos. Ficamos assim, boquiabertos, quando alguém que tem uma repercussão social no seu nome, na profissão que exerce, resvala, sai da trilha. Pois muito bem, quando nós estamos, né, nesse comportamento interior de querermos, somente nós, termos razão em tudo, nós somos essas pessoas nocivas, tóxicas, atualmente assim chamadas.
Alguém traz uma história para me contar de alguém. Eu não me dou o trabalho de me perguntar se aquela história é verdade. Eu acredito logo, eu abraço logo e já vou julgando o outro. Não me dá o trabalho de perguntar qual a intenção daquela pessoa que me trouxe essa história, essa informação sobre o outro. Eu já acredito de pronto. Então, cuidado. O outro pode estar passando por sofomania. O outro pode estar passando por um terrível julgamento e uma contradição contra o próximo. Nós devemos desconfiar. Nós devemos dar àquela pessoa o voto de consciência nosso e de reflexão sobre suas reais intenções. Porque daqui a pouco nós estamos brigados com tudo e com todos por causa de informações recebidas. Um abraço, as orações do irmão Emanuel, consagrado da comunidade católica mariana Cristo Dominus.